Fala, filhotes da Mami, todos bem? Hoje o nosso quarto vídeo da série Aprendendo Umbanda e hoje o nosso assunto é sobre Exu Mirim. Ainda continuamos na esquerda divina de Deus. Vamos lá? Bom, quem é Exu Mirim na Umbanda? Todo mundo faz este questionamento. Exu Mirim na Umbanda, em primeiro lugar, a gente deve entender que Exu Mirim não foi um ser encarnado. Ele é um ser encantado, ou seja, isso significa que não existem vidas passadas de Exu Mirim. Ele é um espírito divinizado que veio para trazer a sua vibração. E aí que a gente entra na sua qualidade divina, que é qual é a vibração de Exu Mirim. Exu Mirim, a qualidade divina de Exu Mirim na Umbanda nada mais é do que desatar nós. Ou seja, vamos entender melhor. Qual é a função de Exu Mirim junto com o Exu na Umbanda? Exu recebe um recado que precisa acessar as profundezas, porque existem alguns espíritos que estão atrapalhando a vida daquela pessoa que foi lá no terreiro pedir ajuda. Com um passe foi detectado que os seus caminhos estavam fechados. Então Exu pega a sua capa encarnada, já que ele tem que descer nas sombras exatamente para que ele desça disfarçado. Então ele pega a sua capa encarnada, chama Exu Mirim e fala, vamos? Então vamos. E eles começam a descer as profundezas e Exu Mirim então vai um pouco mais à frente de Exu. Para quê? Para que Exu Mirim, com o seu jeito moleque de ser, possa então despistar os espíritos que ficam fazendo a ronda também daquela zona baixa, daquela zona escura onde habitam os obsessores, certo? Por isso que muitas pessoas confundem que Exu Mirim foi um moleque de rua e na verdade aquela malandragem dele, aquele jeito sarcástico moleque de ser, é exatamente para que ele possa enganar alguns espíritos. Mas de bobo Exu Mirim não tem nada, certo? Então Exu desce as profundezas na frente de Exu Mirim, que ficou lá atrás despistando os obsessores, e ele acessa o espírito que estava atrapalhando aquele consulente que estava lá no terreiro pedindo ajuda. Ele pega esse espírito e fala, olha meu camarada, você está causando na vida daquele ser, por isso eu vou te levar embora. Vamos embora comigo? Aí o espírito fala, não vou. E ele fala, mas você vai mesmo assim. Ou seja, não tem conversa com Exu. Vai. Ele pega e leva ele para as colônias espirituais. O que a gente precisa lembrar é que todos os seres têm livre-arbítrio, até mesmo os espíritos obsessores. Então ele vai passar lá um tempo determinado e depois de ser aconselhado, receber aprendizados, ser cuidado e curado dos seus ferimentos. Afinal, ele estava em zonas baixas, desconfortáveis, onde ele já estava perdendo o seu formato humano. Depois de ser curado, eles perguntam para ele, olha, você quer continuar aqui conosco nas colônias espirituais e continuar a sua evolução e o seu aprendizado, ou você quer voltar para onde você veio? E ele escolhe. Tem uns que aceitam ajuda, se sentem confortáveis lá, e outros que não, então voltam para as profundezas. A gente só precisa lembrar que ele retornando para as profundezas, ele pode querer ficar lá no lamaçal onde ele está, né? Que eu acho muito difícil, porque lá ele estava sofrendo, mas a gente acostuma até mesmo com a dor, então tem uns que escolhem-se e tem outros que grudam exatamente no mesmo consulente, que ficam ali falando, porque minha vida é muito difícil, porque a minha vida é isso, minha vida é aquilo, e já acostumou com aquele peso que era o obsessor em sua vida, certo? Deu pra entender até aqui? Deu. O Exu Mirim, por ser um guia encantado, quando tem energia na esquerda, ele pode vir aconselhar normalmente? Sim, normalmente. Apesar dele não ter tido vidas passadas, ele vem em terra exatamente para ter um contato conosco e desatar os nossos nós. O que acontece? Quando o Exu Mirim desce nas profundezas, ele não faz só esse papel de enganar os obsessores para que Exu possa passar. Ele também, depois de enganar os obsessores e o Exu resgatar o espírito e levar, ele consegue também acessar as profundezas e começar a vasculhar o ambiente para ver se havia algum trabalho feito, se tinha algum chip ou implante negativo naquele consulente que estava no terreno. Ou seja, ele é especialista em magia. Ele é especialista em desfazer os nós, em desembaraçar o que está extremamente embaraçado. Então isso significa que ele desembaraça os nossos caminhos. Por
quando ele vem no terreiro nos aconselhar? Primeiro, ele vai lá, ele pede para que um outro Exu Mirim vá com outro Exu, que não são aqueles que estão ali aconselhando no terreiro, descerem as profundezas e acessar tudo, enquanto aquele Exu e aquele Exu Mirim estão ali aconselhando, certo? E enquanto esses estão lá vasculhando todas as zonas baixas, esses que estão aconselhando no terreno estão fazendo e vasculhando o nosso terreno interno, as nossas sombras internas, e vendo se há nós para desatar. E normalmente há diversos nós para desatar. Quais são os nós que a gente desata em vida? Briga com familiares, rancores, medos, tristezas que vêm dessa vida e de outras vidas, receios, falta de amor próprio. Tudo isso são nós que a gente precisa desatar. Primeiro estar de frente e depois desatar, ou seja, lidar com isso, limpar o terreno, para que a gente possa então caminhar com força, foco, determinação e axé. Exu Mirim, ele sempre trabalha em conjunto com o Exu, ou ele também pode trabalhar só ele mesmo, só a energia dele, sem a pombagira e sem o Exu? Todos eles podem trabalhar no terreiro separados, mas para descer nas zonas baixas, eles fazem toda uma equipe mesmo. Tem toda uma egrégora espiritual para descer nas zonas, porque é um perigo. É exatamente a mesma função que os policiais fazem aqui. Nunca vai um policial só fazer ronda de um local que é perigoso. Eles vão em mais policiais. A mesma coisa com os policiais do astral, que é a esquerda, né? Então, normalmente Exu e Exu Mirim aqui descem as profundezas para acessar aqueles espíritos. Não que a pombagira não faça, ela faz também. E quando eles são resgatados, aí sim entra todo um trabalho da pombagira de mostrar um outro sentido da vida, mostrar esse tesão que eu contei no vídeo passado, para que esses espíritos enxerguem não. Também há tesão no lado certo da vida. Certo? Porque até mesmo no lado errado a gente encontra prazer. E é isso que eles estão ali se alimentando exatamente disso, esses espíritos obsessores. E qual a vela, qual é o dia de Exu Mirim que sente? Exu Mirim e Pombagira Mirim, a gente sempre salva de segunda-feira. A cor da vela é vermelho e preto para Exu Mirim, vermelho e preto para Exu, ou toda preta, e vermelha para Pombagira. Essas cores, elas representam as cores das zonas baixas, né, das zonas escuras, das nossas sombras. Por isso esse tom da cor da vela. E o vermelho que representa assim o sangue, né, que também é vida, que também é força. Todo terreiro trabalha com a linha de Exu Mirim? Nem todo terreiro trabalha com a linha de Exu Mirim. Existem vários terreiros que só trabalham com Exu e Pombagira mesmo, assim como o Malandro também, que a gente vem falando no próximo vídeo. Ou se não, existem terreiros que trabalham com Exu Mirim, mas não incorporaram, mas apenas saudam para que sintam aquela força, tenham aquela força presente no terreiro, mas não existe. Existem regras dentro da Umbanda, mas não existe obrigatoriedade. Você precisa tocar desse jeito, não. A gente tem noção de como deve ser um trabalho, mas não existe nada obrigatório, até mesmo porque Zélio de Moraes começou apenas com o Caboclo das Sete Encruzilhadas, e assim o terreiro, se não me engano, dele até hoje, apesar dele não estar mais aqui, né, encarnado, o terreiro dele ainda existe. O centro dele existe e não, até então não tinha outras giras, era só apenas Caboclo e Preto Velho. Se não me engano, hoje ainda tem marinheiro, boiadeiro, mas não existiam outros guias. Isso foi acontecendo aos poucos com o passar dos anos. Esses espíritos de Exu Mirim é sempre criança? Não, eles não são crianças. Eles é adolescente? Como que é? Todo mundo fala que é moleque de rua, né? Tipo aqueles pré-adolescente. Isso é uma roupa fluídica, né? Não necessariamente aquele é um espírito novinho. Isso significa que aquele espírito sabe que ele precisa ter aquele jeito travesso para dispersar aqueles espíritos. Essa é a maior função dele. E o que é roupagem fluídica? Porque o pessoal do aprendendo a Umbanda nem sempre sabe, né? Vamos supor, eu sou um espírito que estou lá nas colônias espirituais, fiquei um determinado tempo lá estudando, crescendo, evoluindo, e aí chegou a minha hora de fazer resgates.
Então eu tenho uma missão junto com a Camila. Essa missão ela pode estar vindo por diversas formas. Pode ser que eu e a Camila tenhamos sido inimigas no passado e agora eu preciso voltar como a mentora espiritual dela para que a gente possa se reconciliar e seguir juntas aí numa caminhada. Pode ser porque eu tive uma vida, eu era mãe dela e hoje a gente tinha uma conexão tão alta e hoje eu venho como uma mentora dela. Pode ser diversas coisas, por diversos motivos. Então eu faço acordos com a espiritualidade e eles fazem acordo comigo, né? Eu sendo o espírito que estava lá na colônia. E aí a gente chega num consenso de que a Camila, com 10 anos, os pais dela começaram a frequentar terreiro, levar ela em uma gira aqui, uma gira ali. Então ela já tem conhecimento do que é Umbanda. Então eu, já que tenho uma missão com ela, peço para ter uma roupagem fluídica de um caboclo. E aí, ou de uma Exumirim, que nem a gente tá falando. E aí eu começo a me conectar com ela exatamente com esta roupagem fluídica, com esta fantasia, muito estranhamente dizendo fantasia, só para vocês entenderem o que é uma roupagem fluídica. Eu apareço para ela de Exumirim, porque juntas a gente vai ter um trabalho de desatar os nós na vida das pessoas. Então, esse assunto ele vai muito além, porque mais ou menos assim, as pessoas podem questionar assim, então quer dizer que se eu sou um médium que tenho visão, eu vou ver o Exumirim do jeitinho que ele é? Não. Normalmente você vê um menino ou um Exu, um homem comum, você não vai enxergar um chifrudão, um rabão, aquilo você vê em casas de Umbanda, porque o homem criou aqui, certo? Exumirim, ele também é radical como o Exu? Totalmente. É que ele é mais moleque, né? Então ele dá umas broncas, uns puxões de orelha, mas ao mesmo tempo ele traz leveza, né? Lógico que não são todas as vezes. Se ele tiver que falar sério, ele vai falar extremamente sério mesmo. Já vi muita gente saindo torta do terreiro por um aconselhamento com o Exumirim. Mas ele consegue ainda trazer um pouco mais de leveza do que o Exu, que é extremamente central. Guias à esquerda pode ser guias de frente da pessoa? Guia de frente que você fala é mentor espiritual? Mentor espiritual, Então, a maioria é da direita, mas isso não impede de que tenha alguém que tenha um mentor espiritual que seja da esquerda. É que nem, por exemplo, quando a gente vê as casas de Umbanda. Casa de Umbanda, vovó Aurora de Arlanda e mamãe Oxum. Tô falando aqui uma casa. Mas você também vê templo de Umbanda, seu Zé Pilintra e Exu Capa Preta. Isso significa que eles são os mentores daquela casa, são os mentores daquele pai de santo. Não quer dizer que aquele mentor e aquele pai de santo lá, eles não são, tipo, da Umbanda. Não. Porque o guia dele é de frente, da esquerda. Então, você escuta dizer... Tem muitas federações, por exemplo, que não deixam mais se filiar se tiver um nome de esquerda no nome da casa. Ou seja, se for que não é Umbanda. Mas eu acredito que seja mais por conta do preconceito que existe dentro da nossa religião do que por uma norma mesmo, entende? Então é possível que guias de esquerda sejam mentores espirituais? Sim, é possível. Não é comum no batizado, não é comum, mas também vocês vão encontrar. Mas no batizado, um guia de esquerda batizar, mas também vai ter gente que vai falar, fui batizada e tá tudo bem, gente. Isso é muito porque às vezes o próprio guia, por exemplo, malandro, eu já vi fazer muito isso. Escolhe. Exato. Eu sou seu padrinho. É isso, eu sou muito a favor disso. Eu posso falar pra você como mas eu não posso dizer pra você que é errado se um guia pedir, não dá pra falar. É a mesma coisa que um filho de fé falar pra mim, que cor é a guia de Exumirim? Eu vou falar, olha, faça guia preta com vermelho. Aí ele chega com uma preta, vermelha e um amarelo no meio. Eu falo, olha meu filho, a guia da linha de Exumirim é preta com vermelho, mas ele vai falar, mas mãe, ele em sonho me disse que ele é um Exumirim que trabalha na cachoeira. Então tá, use o amarelo também. Você entende? Eu não posso falar, olha, essa guia... Não, quem falou é algo que é maior que eu. Existe um batido. A gente não pode se batizar escolhendo a esquerda. Porque se fosse assim, todo mundo ia ser batizado só com a esquerda. Pode ser. Então, exatamente. Por isso que tem essa regra. Não é por isso que tem essa... Eu aprendi apenas assim, que você tem que escolher um guia da direita. O ritual de esquerda é uma outra coisa e o batizado é uma outra coisa.
entendeu? A gente está trabalhando com purificação, com uma apresentação a Oxalá, a Zambi. E a esquerda é uma outra vibração, entendeu? Por isso que não é comum. Mas aí, seu Zé Pilintra fala que ele é meu filho. Eu vou falar, não, seu Zé, não consigo. Não dá. Por favor, entende? Tem regras, mas nada é Absoluto. Aqui eu rótulo passei. Isso eu deixo muito claro no curso, por exemplo, Aprendendo a Umbanda. Eu estou explicando como era lá atrás na Umbanda, como nós pais de santo aprendemos lá atrás. Mas isso não significa que nunca nada, absolutamente nada vai modificar. Por exemplo, em alguns terreiros, que nem a gente conversou agora há pouco, em alguns terreiros não tem incorporação de Exu-Mirim, em alguns terreiros não tem incorporação de Malandro, em alguns terreiros não tem incorporação de encantados. Por exemplo, numa gíria que tá tocando pra Iemanjá, não vem sereias. No meu terreiro, por exemplo, não vinha. Quando eu tocava pra Iemanjá, vinha Iemanjá. Até que uma médium minha começou a incorporar uma sereia. E eu, opa, aqui neste terreiro também trabalham encantados. Depois que ela deu passagem pra sereia, os outros médiums também começaram a se permitir trazer os encantados. E aí dos encantados a gente começou a se empolgar e chamava os piratas. E assim, foi muito, muito bacana. O Caboclo das Sete Encruzilhadas falava uma frase que eu vou tentar lembrar, que eu não vou lembrar ela especificamente, mas ele sempre queria dizer que na Umbanda todos são bem-vindos. Então não tem essa de que não tem. Pode vir doutor, pode vir enfermeiro, pode vir juremeiro, pode vir quimbandeiro, pode vir. Eu conheci um rapaz que ele trabalhava em casa e ele só trabalhava com a esquerda, nada mais do que a esquerda. Eu já era da Umbanda, já tinha um pouco de conhecimento sobre o assunto e aí ele me convidou para ir até a Umbanda e aí eu acabei indo. Quando eu cheguei lá, se um iniciante olhasse aquilo, eu falava, eu não gosto mais dessa religião, porque o Exu, ele complementava, desculpa até a palavra que eu vou falar, chamava o homem de filha da e a mulher de puta. E aquilo não me agradou o jeito dele falar comigo. E também, nesse mesmo ritual, Exu-Mirim comendo cigarro aceso, então foi muito feio de olhar, sabe? Isso pode acontecer, do Mirim, do Exu, da Pombagira, te xingar, como se é uma forma, dele mesmo. É que então, gente, eu vou ser sincera com vocês. Hoje eu acompanho muitas páginas de Umbanda, né? E nem tudo que eu leio eu concordo. Como, por exemplo, quando dizem por aí hoje em dia, tudo mudou muito. Dizem hoje em dia que não se doutrina o guia. Mentira. Na minha opinião, mentira.